A próxima etapa do nosso estudo adentra no vocalismo. O vocalismo é o estudo da evolução dos fonemas vogais na mudança linguística do latim para o português. Vamos entender uma coisa. O latim clássico, ele tem 5 vogais: A, E, I, O, U. A quantidade, ela pode ser breve ou pode ser longa. Então, essas diferenças, elas são associadas ao timbre, que é o timbre, a forma como você vai, a entonação que vai sair. Por exemplo, quando vocês verem esse símbolo, é porque ela está sendo pronunciada de forma breve e aberta. E, I, O, U. Ou seja, ela é bem breve. A, E, I, O, U. Ela é bem breve. Agora, se ela tem esse símbolo aqui em cima da vogal, ela vai ser longa e fechada. E, I, O, U. Então, o A, ele sempre vai ser aberto e longo. Breve e longo, por exemplo. A. Pode ser no título A ou A. Então, tudo isso vai depender do timbre que vai sair a voz. No latim vulgar, o timbre ele pode ser aberto e fechado. No entanto, em toda a România, o I aberto se confundiu com o E fechado. Por quê? Porque prova disso é a conjunção I. Então, ela é escrita como se fosse a vogal E, mas a pronúncia ela é feita com I. Então, aqui percebe-se que no latim clássico e aqui é o latim vulgar. No latim vulgar, ele só tem A, E, I, O, U desta maneira. A clássica são dessa maneira. No momento que vem para o latim clássico, ele vem, que é aqui. Aqui vai ser a breve e aberta e a outra fechada e longa aqui, ó. Letra E, todos vão apresentar isso. Então, prova disso é que o latim clássico ele é muito mais detalhista, ao contrário do latim vulgar. Tanto que no latim vulgar, a letra Ezinha, ela vai ter a pronúncia de I quando esta for utilizada como um conectivo ou conjunção em si. Por exemplo, João e Maria, arroz e feijão. Então, pode-se perceber que essa distinção ela vai adentrar porque o latim vulgar vai ter origem de um lado, do português, do latim vulgar, ao contrário de outras línguas românicas como espanhol e francês. Então vai ter uma diferença. Então essa diferença, a predominância do latim vulgar ser mais forte com a língua portuguesa. Então, por isso que algumas pronúncias nossas são mais levadas em conta pelo latim vulgar, porque a língua portuguesa é mais ligada a isso. Nós temos também a questão da sílaba tônica e a sílaba átona, ou vogal tônica ou vogal átona. Então, vamos lá. O que é a tônica? Sofreram apenas as alterações já vistas. Elas se mantiveram na passagem do latim ao português em virtude de sua tonicidade, ou seja, é a força que ela é feita, a persistência como ela é, o seu timbre é dito. Por exemplo, água, paz. Preste atenção que a vogal ela é mais forte. Água, paz. Ela é dita de uma forma mais intensa, mais forte. Então, toda vez que vocês verem a vogal tônica, é quando a vogal ela tem uma força quando a palavra diz. Por exemplo, segredo, cesta, névoa, roda, rio. A professora, ela é obrigatório ter acentuação na vogal tônica? Não. Prova disso é aqui. Água, o A tem acento, mas aqui não tem. Segredo não tem, cesta não tem, rio, roda, boca, seguro. Isso não impede da vogal se tornar mais tônica ou não. Vogais átonas são aquelas que se classificam em pré-tônicas e pós-tônicas. As vogais pré-tônicas, elas podem estar no começo ou no meio. E depois da vogal tônica. Vamos aqui.
Pré-tônicas já se diz pré, antes. Então, aqui, matemática, ma. Aqui é a sílaba tônica e a vogal tônica, no caso, é a letra A. Então, o que seriam as pré-tônicas iniciais? Essas. Pré-tônica inicial, pré-tônica medial. Pós-tônica, que vem após a vogal tônica, que vem ser pós-tônica medial e pós-tônica final. Ou seja, pré-tônica vem antes da vogal tônica e a pós-tônica vem após. Então, essa diferença ela é bem simples. Podemos destacar essa questão das vogais átonas, exatamente pode-se dizer que ela é classificada dessas duas maneiras. Então, essas duas maneiras, você tem que buscar entender qual a sílaba tônica. Aqui no caso é a temática. Então, consequentemente, a pré-tônica inicial vai ser antes a primeirinha, depois vem a medial, depois a pós-tônica medial e por fim a pós-tônica final. Então, saber identificar onde é a pré-tônica pós-tônica é só analisar. Se você souber qual é a tônica, você consegue identificar as outras. Um outro ponto que eu quero destacar são os ditongos da origem latina. Por exemplo, a E pré-tônica. A E tônica, ou seja, nós temos várias situações. Aqui é o latim, do latim e em português, por exemplo. Aquele, igual. Aitate, idade. Aestivo, esse, ou seja, aqui é em latim vulgar e aqui é no português. Celo, céu, seco, cego, quero. Lembrando, gente, isso aqui tem um som de é latim. Agora ao, tauro, em português, touro. Palco, pouco, causa, cousa. Então, daqui se percebe que sempre há um elo entre latim vulgar e a língua portuguesa nessa fase. Então, essa origem, nós temos que entender que elas são síncope, que é quando a consoante intervocálica, ou seja, tem uma consoante e ao mesmo tempo ela tem vogal. Da mesma maneira aqui. B e aqui. Ou seja, ela consequentemente ela tem além. Ela tem além do ditongo em si. Ela vai ter uma consoante para dar um suporte. Vocalização. Ela tem, mas ela tem aqui as vogais. Porém, você percebe-se que precisa de mais. Ela não fica por si só. Ela tem o complemento, ou seja, se não tiver essas consoantes, ela não vai ter. Por mais que ela seja vogal tônica, ela não vai chegar a não precisar de complemento. Ao contrário, ela vai precisar sim. A mesma forma que a metatese. Metatese é quando um vai gerando o outro. Por exemplo, primário, primeiro. Ou seja, quando uma palavra vai derivando outras até chegar. Epêntese é quando uma vogal se faz um hiato. Vai desfazer um hiato. Por exemplo, arena, areia, areia. Ou seja, são palavras que uma liga a outra. Por exemplo, credo, creio. Perdão, credo, creu, creio. Freno, freio, freio. Então, são palavras que no momento que você desfaz o hiato, você cria uma outra palavra. Oclusão. Oclusão é o fechamento da segunda vogal do hiato com o desaparecimento do hiato. Por exemplo, malo, mal, mal. Velo, véu, véu. Amates, amades, amais, amais. Então, você percebe que aqui a vogal fica mais fechada e o hiato desaparece. O hiato
Temos o caso do hiato, como no caso de crase, por exemplo. Vedere, ver, ver. Ela vai perdendo, olha, as palavras, até ficar tenere, ter, ter. Magistre, magistre, maestre, mestre, mestre. Então, você pode perceber que ela vai dando ênfase até ficar uma palavra só, que é que nós utilizamos hoje em dia. A oclusão, ela vai acontecer a mesma coisa que acontece com o anterior, com o citado anteriormente, como é ego, só que aqui a gente se preocupa em tirar a consoante, como no caso aqui, perdeu o L também. Temos o caso da epêntase, no caso que a epêntase acontece da mesma maneira. Por exemplo, um exemplo é tela, teia, teia. Ou seja, se tiram uma consoante até e acrescenta uma vogal. Então, essa é um pouco dos principais pontos do vocalismo.